Olá, bem-vindos ao mês 7. Vamos falar de balé e de felicidade. Balé que traz essa sensação de leveza, né, de sorriso e felicidade também. A gente vai começar aqui hoje, né, pegando o gancho aí de algo que está fazendo bastante sucesso, que é o desenho Divertidamente, né, que fala não exatamente de felicidade, né, que felicidade é um sentimento, mas de uma emoção que está associada aí, que é a alegria, né? E Divertidamente traz, na verdade, algumas emoções aí, né? Que é a tristeza, a alegria, a vergonha, medo, tédio, o nojo, né? A raiva, a ansiedade, a inveja. E quando a gente fala dessas emoções, a gente está falando, na verdade, de emoções que são primárias, né? Elas são inatas, né? Ou seja, acontece desde o nascimento. A gente pode perceber essas emoções nos bebezinhos, né? Eles não aprenderam essas emoções, né? Eles já reagem assim, ou seja, as emoções são reações, elas não são construções elaboradas como sentimento, né? Então elas são reativas a um estímulo que ocorre, né? Então desde bebezinho e em qualquer cultura elas são iguais, né? Então quando o bebezinho faz aquela carinha de raiva, ninguém ensinou ele a fazer. Então ele reage a um estímulo externo do ambiente, né, com uma carinha de raiva, e em qualquer lugar do mundo tem o mesmo significado, né? Então a gente vai partir aí da ideia da alegria, né, que é uma emoção, e construir um pouquinho aí da ideia da felicidade, né? A felicidade é uma emoção elaborada, tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, felicidade aí, a gente partindo do conceito filosófico, né, veio se transformando ao longo do tempo. Felicidade é algo muito individual, né, pessoal, intransferível. E, na verdade, muda um pouquinho ao longo do tempo, né? Como que a gente entende felicidade na nossa própria vida pode mudar um pouquinho ao longo da nossa própria vida. Então, assim, se a gente partir da filosofia antiga, né, ela foi compreendida aí primeiramente como né, lá na antiguidade, como algo em relação à soma de força de corpo e alma, né? Então quando eu tenho corpo forte, alma forte e isso alinhado, sou feliz, né? Depois isso foi se transformando para a ideia lá de serenidade, né? Então na época de Demócrito, se eu sou sereno, sou feliz. Depois, na época de Sócrates, ligado à justiça, né? Então, se eu sou justo e se o mundo é justo comigo, sou então feliz. Vamos lá que a gente vai basear aqui a ideia, né, no autor o pai da psicologia positiva, né, que é o Shawn. Ele traz essa ideia da psicologia de uma forma positiva, não mais aquela psicologia da doença, né, mas a psicologia da superação. Então, como que eu posso fazer para ficar melhor ainda do que eu sou, né? Não curar algo que eu tenho de ruim, mas melhorar algo que eu já possa ter de bom. Quanto àquela felicidade que ele sentia, fazer ele se desenvolver, ele se superar e ele ir melhor do que muitas outras pessoas naquela condição que ele estava. E ele começou a entender isso, né, e se diferenciar e estudar justamente isso, né? Ele acaba escrevendo um livro sobre esse assunto, né, criando uma vertente da psicologia, a psicologia positiva, e estudando mais sobre esse assunto. E a gente vai falar bastante brevemente, que o indicado é que, né, quem puder, leia o livro Jeito Harvard de Ser Feliz, que é bastante interessante, é uma leitura bastante gostosa, né, de fazer, mas a gente vai falar brevemente aí de 7 princípios da felicidade. Então, o primeiro princípio é o benefício da felicidade, né? É entender que a felicidade é acessível para todo mundo, né? Então, assim, se eu acredito em algo positivo, eu busco esse algo positivo. E o contrário também é verdade. Se eu acredito que é impossível aquilo, eu não vou buscar. Se eu não busco, eu não realizo. Então eu preciso partir do princípio de que aquilo é possível, né? De acreditar minimamente numa positividade em relação a algo, nem que eu precise fabricar aquela positividade, né, para que eu possa ir atrás daquilo. A partir do momento que eu acredito em que algo é possível, em que algo pode ser melhor, em que algo pode ser positivo, eu me movimento
para buscar aquela positividade. O segundo princípio que ele traz é o ponto de apoio e alavanca, né? E vem bem de encontro com quando a gente fala aqui de inteligência emocional, né? E traz a ideia de que a gente não pode mudar a realidade, mas a gente pode mudar como a gente lida com a realidade, como a gente lida com as coisas que acontecem. E fala também, né, de fazer isso de uma maneira positiva, né? Traz um exemplo bastante interessante, que é o estudo que eles fazem com camareiras num hotel, né? E eles pegam um grupo, né, de camareiras e mostram o quanto todo aquele serviço que elas fazem, né, é na verdade um exercício físico. E tem também um grupo controle, né, que são outras camareiras de hotel que fazem aquele mesmo exercício, mas eles não mostram o quanto aquilo traz de benefício para o corpo, né? O que a gente chama de grupo controle é um grupo de comparação, né, o grupo que está sendo instruído. E depois de um determinado tempo, eles chamam essas pessoas de volta, né, e medem, né, como que elas estão. E as pessoas que tinham consciência, as camareiras, né, ou seja, a condição não muda, mas as camareiras que tinham consciência de que o serviço que elas faziam estava atrelado a benefício para o corpo, elas realmente tiveram resultados positivos no corpo, perderam peso, né, tiveram uma melhoria muscular, né, ou seja, não mudou a condição delas, né, que elas não mudam a situação, não mudam a condição, né, mas o fato delas verem aquilo de forma diferente trouxe benefício para elas. Um terceiro princípio, o efeito Tetris, né, que é como a gente vê padrão das coisas. A gente pode ver, né, padrões positivos e padrões negativos também. Isso muda como a gente lida com as coisas, né? Então, né, traz a ideia de a gente treinar o cérebro para ver o ponto positivo das coisas. Nas coisas que a gente faz, né, eu não estou negando de jeito nenhum aqui os pontos negativos, né? Inclusive isso é muito importante porque tem situações que a gente passa que a gente tem que ser realista, porque se a gente não vê os pontos negativos, se a gente não vê quando a coisa não tá legal, a gente também nunca muda a situação, né? Então a gente não pode negar coisas ruins que acontecem, a gente não pode passar por cima, a gente não pode fingir que tá bom coisas que não são boas, né? A gente tem que buscar mudar essas realidades, né, tanto quanto possível. Mas a ideia é que a gente consiga focar no positivo, né, e transformar as coisas negativas em positivas, em positivas, tá? Por isso que a gente não pode ignorar. Mas a ideia é que a gente sempre consiga, através do positivo, né, transformar também as coisas que não estão tão legais assim. Quando a gente está num padrão negativo, a gente não consegue ter ânimo para isso, né? A gente não consegue ser otimista o suficiente, a gente não consegue nem tentar. Princípio 4, encontre oportunidades na adversidade. O que a gente acredita determina como a gente vai agir. Então traz aí no livro um exemplo do grupo de skatistas, né, que fosse todo mundo no mesmo nível, foi trazido para uma pista e quem pensava, né, positivo ou estava bem disposto, né, por qualquer motivo naquele dia ou tinha, né, já em si algo mais bem disposto, mais otimista, né, eles foram chamados a dizer que inclinação eles entendiam que aquela pista tinha. Então eles responderam lá, né, cada um, né, sobre como estava naquele dia, que inclinação tinha aquela pista e depois eles usaram aquela pista, né? Então, e aí depois eles, né, compararam todos os dados. Quem não estava muito legal, né, por qualquer motivo antecedente ou no dia, enfim, ou que estava com qualquer tipo de medo daquela situação, viu a pista com uma inclinação muito maior do que ela tinha, né, e teve um mau desempenho. Quem estava mais tranquilo, menos amedrontado, viu uma pista com uma inclinação menor, né? Importante dizer que a inclinação era a mesma lá para todo mundo, era a mesma pista, né? Mas viu uma pista com uma inclinação menor, né? E baseado no que viu, né? No que entendeu ter visto, teve menos receio ainda e teve um desempenho melhor. Então a forma como a gente vê as coisas tem muita influência na forma como a gente lida com as coisas, né? Então quando a gente vê com mais positividade, o resultado realmente tende a ser melhor. Não é a gente ver com falta de realidade, né? Mas é realmente a gente ver com mais positividade.
Quinto princípio é o círculo do Zorro, né? O Zorro é aquela história, né, do Alejandro, treinado aí por Dom Diego. Ele tinha uma dificuldade muito grande, né, de controlar emoções, né? E ele, dentro do círculo de treinamento dele, né, aprende a controlar força e emoção, né? Porque uma força descontrolada, ela é muito perigosa. Agora, uma força controlada emocionalmente, ela realmente é uma força que traz resultados, né? Então, uma força descontrolada traz prejuízos, uma força controlada, ela é muito, né, extremamente positiva, né? Então, é isso que ele aprende e é isso que a gente aprende aqui no quinto princípio, né? A força que vem a nosso favor. Então, controlar emoções é de extrema importância para a nossa felicidade. Quando elas estão descontroladas, na verdade, a gente aumenta problemas, né? Até onde não existem, né? A gente parte de um princípio que é uma realidade e a gente, como ser humano, a gente é incrivelmente ótimo, né? De um jeito negativo em criar historinhas, vivenciar historinhas que não existem, né? Que vão causar ansiedade, que vão causar medo, que vão muitas vezes bloquear a gente de fazer coisas que, na verdade, não estão nem acontecendo, né? Então, volta um pouquinho, controla as emoções, né? Para fazer o que tem que ser feito. O sexto princípio aí é a regra dos 20 segundos, né? Que é a gente focar em hábitos positivos, a gente criar, né, hábitos positivos e deixar hábitos negativos. Mas é importante aqui a gente lembrar que isso não pode ser feito à força, não pode ser feito o quê? À custa de sofrimento. A gente está falando, afinal, de felicidade, né? Então, sempre, na verdade, que a gente pensar em criar hábitos positivos, a gente cria hábitos positivos de uma maneira positiva. Porque se a gente cria através do sofrimento, né? E a gente está falando hoje que, assim, ser feliz é no processo, não é apenas como resultado. A gente tem que ser feliz no processo para obter sucesso como resultado, né? Então, se a gente for infeliz no processo, dificilmente a gente vai ser feliz também no resultado. Ou seja, se a gente forçar a barra agora, a gente não vai conseguir permanecer, né, num esforço dirigido. A gente desiste, né? Então é importante, quando a gente cria bons hábitos, a gente crie de uma maneira boa também, né, para a gente conseguir persistir. E, né, não menos importante, aí o sétimo princípio é o do investimento social. A gente tem diversos estudos aí que mostram o quanto o relacionamento não apenas é importante, é essencial para a nossa felicidade. Inclusive um estudo importantíssimo aí de Harvard mesmo, que durou 100 anos aí praticamente, né, que veio acompanhando alguns estudantes, né, que se tornaram pais de estudantes, né, de Harvard, né, ao longo da vida, né, ao longo da vida essas pessoas casaram, separaram, adoeceram, melhoraram, faleceram, tiveram negócios, perderam negócios, ganharam dinheiro, perderam dinheiro, tiveram filhos, enfim. E responderam muitos questionários, né, sobre saúde, felicidade subjetiva, felicidade objetiva, enfim, né, ao passar a régua aí no final aí das contas, né, o cômputo geral que foi compreendido, né, foi que as pessoas que realmente se entendiam felizes, né, em todo esse estudo, foram as pessoas que mantiveram relacionamentos saudáveis ao longo da vida. Não foi a quantidade de relacionamento, né? Foi manter relacionamentos saudáveis, né? Então isso é de extrema importância para a nossa felicidade, né? Isso que, na verdade, faz com que a gente consiga manter todos os outros princípios funcionando. Então a felicidade, na verdade, não é algo mágico, é algo construído, né? Então tem que partir de um princípio. Quando a gente consegue elencar, né, alguns princípios, é uma escolha que a gente faz, né? É perfeitamente aprendível, né? E, portanto, praticável, né? Então, faça a sua escolha também. Autorrealização e felicidade vem de abraçar desafios e superá-los com determinação, né? Essa frase de uma ginasta aí, e a gente tem uma imagem aí que vocês devem estar vendo agora, né? Escolha o lado feliz da vida, né? Comece pela escolha, pratique os princípios, né? A gente está vendo aí que a vida tem um lado bonito, tem um lado não tão belo assim, e muitas vezes a gente está numa circunstância que não é positiva.
Mesmo que você esteja, né, do lado que não é tão positivo, você ainda assim pode olhar para o lado positivo até que você consiga mudar para esse lado, né? Faça essa escolha também. Para fechar o mês do balé, essa imagem, né, da Ana Botafogo, maior bailarina, né, que a gente já teve dançando profissionalmente no Brasil, nacionalmente e internacionalmente, né, e sempre dançou com um sorriso no rosto, né, nos maiores saltos, né, hoje ela continua ensinando balé e continua com um sorriso no rosto, né, o que reflete a frase que ela deixou aí pra gente: sua dança não mente o que seu coração sente. Então, assim, a cada salto um sorriso de felicidade, e quando a gente é feliz no que a gente gente realmente faz muito melhor, né? Então, criemos esse propósito na nossa vida. E para o próximo mês, slackline, né? Vamos falar de equilíbrio. A vida é como slackline, é necessário encontrar o equilíbrio entre a ousadia de dar o próximo passo e a calma para mantê-lo. Aguarde aí que a gente se vê em breve. Beijo!